tô meio cansado de distopia. Esse ano tá um ano absurdo de ficção científica. Absurdo. Demais. Absurdo. Esse ano tá saindo muita ficção científica, muita história de fim de mundo, uma história de fim de mundo atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Algumas até talvez não se enquadrassem como ficção científica, mas é história de fim de mundo. Agora, falando quase, né, contrariando tudo que a gente falou aqui quase na live, a ficção científica tá ficando careta. Eu acho que, assim, a ficção científica no mainstream tem passado por um período bem complicado. Principalmente a Netflix, que tem lançado bastante produções de ficção científica, realmente tem apostado em uns roteiros bem chinfrim. Mas eu acho que, por outro lado, olhando até no mainstream fora desse núcleo que eu estou falando, nós estamos recebendo aí obras excelentes, como, por exemplo, no cinema, nós tivemos essa adaptação de Duna, do Denis Villeneuve, que foi maravilhosa. No cinema indie, tem, por exemplo, Garota Artificial, que fala de inteligências artificiais de uma forma super inteligente. A Apple TV está arrasando em lançamento de série de ficção científica. Inclusive, tem uma de fim de mundo, que é a Silo, que é muito boa, com Rebecca Ferguson. Então, não, eu acho que a ficção científica não está careta. Eu acho que as pessoas estão olhando para umas ficções científicas meio caretas, sim, mas eu acho que isso sempre teve. São só obras que, com o tempo, vão cair no esquecimento, enquanto as que são realmente boas vão prevalecer nas memórias das pessoas. Mas ainda assim, eu entendo o ponto do Link de perguntar, porque está se repetindo muito a parte da distopia, né? Sim, sempre foi um... Virou um mercado, não, só dizer assim, virou uma mercadoria, eu diria, agradável. Ela nem machuca mais, ela nem incomoda mais, ela nem mais assusta. Não. Porque ela sempre, os anos 80 também, 70, antes de Star Wars, era distopia atrás de distopia também. Acho que é porque a gente vive um período pessimista, então as pessoas estão olhando muito para distopias. É mais fácil você imaginar uma distopia hoje do que uma utopia. Sem contar que a ficção científica, ela funciona muito como essa que a gente comentou, ela é um espelho do que a gente está vivendo. Você consegue imaginar um futuro que não seja uma distopia? Na verdade, nosso presente é uma distopia. A gente vive numa distopia, não é quase, a gente vive numa distopia. A gente vive numa distopia onde o lugar onde você mora pode justificar o Estado tirar a sua vida através da força policial e as pessoas vão defender essa ideia. Mas tem um detalhe aí, cara, Essa pessoa hipotética aí que tu criou, ela não tá assistindo essa série. Eu acho que ela não tá assistindo essa série. Essa série de ficção científica do fim do mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho um aspecto para mim que eu começo a refletir, se é o mesmo prazer que a classe média às vezes tinha de ir no cinema para ver pobreza, sabe? De pagar caro um ingresso para poder ver gente pobre. Eu quero dizer o seguinte, tipo, sim, vivemos uma época mais difícil, mas a gente vive uma série de confortos também. E aí consumir essa distopia tem um caráter do tipo... Bah, que foda, mas eu tô bem, sabe? Tem ao mesmo tempo, tem uma espécie de... por mais que essas histórias queiram mostrar que o mundo deu errado e não sei o quê, vou usar uma palavra bonita, eles subrepticiamente estão dizendo pra ti, veja como a tua vida é boa, cara. Tu conseguiu parar aqui pra assistir o nosso fim do mundo aqui, nosso serviço aqui de streaming e tal. Então, assim, eu acho assim, que eu quero dizer é que pra mim essa noção de fim de mundo tá cada vez mais virando um fetiche muito safado mesmo, saca? Assim, tipo, ele é muito mais um endosso do que parece, assim, parece que é uma crítica, mas não é crítica, é endosso um estado de consumo das coisas. Tem uma romantização, né? uma espetacularização da distopia. Isso é fato. Eu acho que não vai para o lado da distopia, mas para o lado da tragédia. O filme Nope, do Jordan Peele, ele fala um pouco sobre isso, sobre como as pessoas adoram transformar desgraça em espetáculo. E quando você faz isso, você realmente tira a sensibilidade, né? Tem esse ponto, Link, tem esse ponto do... Porque a distopia, ela tende a focar em um único ponto, né? Um negócio assim mais específico. Então, muita gente assiste com essa ideia de eu vou ver gente que está se fudendo mais do que eu, porque talvez eu me sinta melhor. Realmente tem, principalmente essas distopias que
pega um lado um pouco mais realista, sabe? Menos... Porque ninguém, assim... Por exemplo, o próprio Mad Max, você não assiste Mad Max e sente a realidade do negócio, a tristeza da coisa. Ela é maneiro, né? A gente assiste Mad Max e fala, porra, talvez seja legal, né? Talvez se eu estivesse lá, seria maneiro, né? Mas tem uma, assim, que parte dessa fetichização. Uma palavra, né? Isso aí que o Link falou, parte desse princípio, tal como certos filmes de terror, né, que abordam, né, violência contra a mulher e tudo mais. Sim, e depois parte desse ponto, sim. E aí eu acho que nessa questão a distopia perde muita força, porque ela tem sim essa visão. Talvez não intencional, mas do público se tem esse ponto de vista acho complicado. Que um problema também é uma visão que as pessoas têm hoje de que o cinema, o entretenimento, as séries, existem para divertir. Ela perde a noção de que um conteúdo pode também incomodar, dar uma cutucada, e esse tipo de interpretação mata a crítica, né? Porque se você não quer nem enxergar a crítica, você só quer se divertir assistindo aquilo ali, você realmente não vai pegar, vai só achar uma coisa maneira. Poxa, futuro de Mad Max, da hora, queria viver nele. Tem gente aí que quer voltar para a era medieval, falar que eu bora viver naquela época. É um negócio, fica complicado, porque você tem que trabalhar muito bem numa distopia. Por isso que eu acho o BioShock tão impressionante e o Fallout New Vegas ainda melhor nesse ponto. Porque você só mostrar, olha essa sociedade que deu errado, pode realmente fazer a pessoa não engajar do jeito que talvez seja a intenção, e até que você mostre por que ela deu errado, sabe? Mas ela tem que tentar fazer você entender como você tá errado. E esse desconforto que não deixa virar essa complacência de não sou eu, entendeu? Você não acha tão fácil. Eu acho que Duna foi um exemplo bom disso, que infelizmente as pessoas não entenderam, as pessoas acharam que Duna estava glorificando o que ele está criticando por causa disso, mas ele seria um bom exemplo da distopia que faz você pensar no que você acredita pode chegar naquele ponto, mas tem esse distanciamento que você fica, pelo menos eu não sou Fremen, vou assistir aqui de boa que eu tenho água em casa, sabe? Muito notícia. Eu acho que muito até do true crime, que é um negócio que ficou muito popular, parte um pouco desse princípio também, sabe? Claro. Minha vida tá ruim, mas pelo menos eu não tô sendo morto, não tô sendo assassinado. Não, sim, a gente tem uma espécie de prazer inverso, assim, né? Que é um prazer no negativo do negócio, né? Por isso que às vezes é difícil de perceber isso, porque não é o prazer não tá no que você tá vendo, mas naquilo que você não tá vendo a partir do que você tá vendo. E isso isso também é um produtor de prazer, né? Assim, tipo, como eu não tô vendo isso aqui, entende? Assim, pô, que bom, sabe? E ao mesmo tempo, que bom que eu tô só vendo lá. Mas assim, mas esse esvaziamento, realmente, essa espetacularização da distopia faz com que ela se torne apenas um objeto de saciedade visual, qualquer coisa assim, e fim, né? Assim, tipo, não gera qualquer tipo de real desconforto. Eu acho que é um desconforto muito mequetrefe, assim. Eu gostei da série do Fallout, mas, por exemplo, a crítica que eles fazem, que eu acho que é uma crítica acertada, né? Das grandes corporações, cada uma ficando ali com um dos bunkers e fazendo coisas horríveis. Ok, é isso aí. Só que, cara, entende? Tipo, o que tu faz a partir dessa crítica? Ou mais do que isso, o que essa crítica consegue realmente incomodar o status quo dessas coisas? Não sei. No final, vira tudo isso, vira um grande espetáculo pra galera agora especular quais são as outras monstruosidades em cada um dos bunkers, cada uma das... Como é que eles chamam? As vaults. Das vaults, né? Qual é a coisa mais horrível depois da outra. Então, no final das contas, a gente entra nesse sadismo tremendo. Exatamente. E toda a crítica mesmo esvaiu, já foi embora. É que muitas vezes você vai assistir um filme distópico, né? E você chega no resultado e daí? Você me mostrou uma ideia terrível e o que você quer falar com isso? Qual é a solução? Qual é a indignação? Como que eu tenho que engajar com essa coisa? Então fica muito nesse... é só um monte de gente se ferrando. Não pense sobre isso. Não seria ruim se você vivesse nesse futuro? Seria. Mas e daí? E eu não vivo nesse futuro. O que você está tentando me dizer? Nada, no fim das contas. A série do Fallout... Tanto que você vê, assim, que... Isso é do próprio jogo, sabe? O que mais se fala sobre Fallout é isso aí que você falou. As piores experiências da Vaultec. Isso aqui do negócio. E não essa parte do o que levou o Fallout a chegar àquele ponto, sabe? É por isso que
que eu comentei, o New Vegas ele é muito bom nisso, porque basicamente você tem duas facções principais em guerra. A NCR, que aparece na série, já destruída, até aquele pessoal que é morto pela Brotherhood of Steel no final, e a Legião de César, que é uma legião moldada no Império Romano, que escraviza por onde eles passam, eles escravizam outras tribos e tudo mais, e o jogo é isso, a NCR contra a Legião de César, você vai escolher que lado você ajuda, sabe? A partir desse ponto de vista, você pensa, a NCR é uma democracia, os outros é um regime fascista. É claro que a NCR é os mocinhos. Só que durante o jogo, ele vai te mostrando que a democracia não é tão diferente assim da Legião de César. A NCR faz os mesmos erros e a incompetência dela, da democracia, que torna o fascismo tão poderoso. Então, pelo menos nesse ponto, eu acho que ele é muito bom como distopia, porque ele faz você enxergar qualquer que seja a sua ideologia. Porque, apesar de ter essas duas facções, existem mais duas opções, anarquia e libertarismo, para você defender, assim, sabe? E ele sempre fala, qual ideologia falha você está defendendo? Não existe, sabe, perfeição. Sem contar que a série também é muito boa, porque ela deixa bem explícito como no Fallout o Apocalipse foi transformado em produto, né? O Apocalipse ele tem interesse financeiro. Sim, é um negócio assim, acho que a distopia ela tem que fazer isso, sabe? Fazer você entender que o caminho que você tem na sociedade, que você está vivendo, o seu papel, pode chegar naquele resultado, entendeu? E não ficar nessa coisa fácil de esse futuro é ruim, né? Tá, e é isso, sabe? Mas eu acho que também tem uma outra coisa, mas aí eu já tô... A gente já vai... Senão a gente vai ficar para mais uma hora aqui. Que tem a ver também com uma certa escassez de utopias, né? Uma utopia é muito mais difícil de você escrever, de você imaginar, né? Então, eu acho que... E de agradar, eu acho. Também. Eu acho que, assim, na cultura pop, o maior exemplo de uma utopia é Star Trek, né? Verdade. Você vê que é um modelo bem complicado de trabalhar, não é qualquer um que consegue criar porque toda obra ela tem que ter um conflito, né? Tem que ter uma coisa que vai ser resolvida ali. E não é tão fácil você criar isso dentro de uma utopia. Quando você vai para uma distopia é muito mais fácil. É porque no fim, toda utopia é distopia de alguém, toda distopia é utopia de alguém. Isso, Então, tem é difícil você trabalhar. Metrópolis trabalha muito bem essa questão. Que Logan's Run, Fuga do século 23. Star Trek Strange New Worlds fala sobre isso em muitos pontos. Então, quando tem alguém vivendo uma vida perfeita, é sempre a custas de alguém que não está vivendo essa vida perfeita. É por isso que as utopias são tão difíceis de serem elaboradas, porque as pessoas esquecem dessas camadas. É difícil de você trabalhar essas camadas. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.